Então, bom dia a todos. Obrigado pela presença nessa manhã de sábado. Vou dar continuidade com o conteúdo. Essa aula que nós vamos abordar hoje, ela deveria ter sido dada antes da prova. E esses conteúdos que eu vou abordar hoje deveriam... Coisa aconteceu aqui. Deveriam ter... Tudo bem, Ayla? Deveriam ter sido cobrados na primeira avaliação, só que, como eu falei para vocês no dia da entrega das provas, eu não sabia que no direito, na semana de provas, não tem aula. Então, acabou que esse conteúdo ficou de fora, mas ele é muito importante e eu vou cobrar na prova de segunda chamada, tá bom? Quem não fez a primeira, vou cobrar na prova de segunda chamada. E como essa é a parte geral, ele é um conteúdo transversal, né? Ele vai perpassar toda a disciplina de responsabilidade civil. Então, é de vital importância que vocês participem, tirem as dúvidas que tiverem que tirar, novamente destacando que preocupem-se em entender como as coisas funcionam, tirar as dúvidas, fiquem à vontade para me interromper, para perguntar, para acrescentar, para me corrigir. Eu não sou perfeito e por uma questão de superioridade numérica, vocês sabem muito mais do que eu, né? Talvez não necessariamente sobre isso aqui, mas, de maneira geral, vocês sabem muito mais do que eu. 91 pessoas contra uma, né? Então, vamos dar continuidade e encerrar o tópico de responsabilidade civil geral, para, na próxima aula, começar a entrar nas específicas. O tema que eu preparei hoje para a gente é a responsabilidade civil decorrente de animais, coisas, e também trouxe um tópico sobre diálogo das fontes. Diálogo das fontes é um tema do direito que me interessa bastante, porque a gente precisa entender o direito como um ordenamento. A gente não pode entender uma área do direito, ou uma determinada legislação, ou uma determinada decisão judicial, apenas a partir de si mesmo. A gente precisa dar uma amplitude para as decisões. A boa hermenêutica do direito deve considerar todas as fontes do direito. E antes de adentrar no assunto aqui, vamos só comentar brevemente uma questão que é estudada na introdução aos estudos do direito, ou na filosofia do direito, que quais seriam as fontes do direito? Né? A gente vai falar sobre o diálogo das fontes, as fontes se comunicam, e quais seriam as fontes do direito? Fazendo uma analogia até a água, né? A fonte é onde nasce a água, de onde sai a água, então a fonte do direito é de onde nasce. Arrematando essa introdução, eu digo e repito, que as fontes primárias do direito são as relações humanas e os valores sociais morais. Sendo a lei, a jurisprudência e os princípios gerais do direito fontes secundárias do direito. Deixa eu ver aqui. Eu perguntei para o pessoal mais cedo se estava ok o som. Para você está bem ou tu acha que está baixo? Está normal, né? Acho que é o teu aí, então. Aqui tá muito bom. Eu acho que é Aqui também, tá normal. eu acho que é o teu, Regiane. Deve estar baixo. Então tá ok. Então, como eu estava falando, as fontes primárias do direito são as relações humanas e os valores morais, éticos e morais. As fontes secundárias do direito é que são a lei. Ou seja, sabe aquele meme? Se tem placa, tem história.
Primeiro as coisas acontecem no mundo real, primeiro as pessoas vivem o que tem que viver, para que em seguida criem leis a partir daquilo, né? Se reportando novamente, né, a introdução aos estudos do direito, a teoria tripartite do direito diz que direito é fato, norma e princípio. Ou seja, acontecem fatos, os fatos acontecem, as pessoas vivem a vida delas, e a partir desses fatos, constroem normas que vêm para proteger princípios, né? E a partir dessa perspectiva é que vem o diálogo das fontes. O diálogo das fontes significa o quê? Que as fontes do direito, elas se retroalimentam. Então, quando a gente está falando aqui de responsabilidade civil, a gente também está falando de direito constitucional, está falando de direito administrativo, está falando também de direito penal. Então, a gente não pode entender uma área só do direito como ela sendo isolada. As fontes conversam entre si. E a gente vai abordar lá no final dessa aula uma questão muito interessante sobre o diálogo das fontes entre as áreas de direito civil e direito penal no contexto da responsabilidade civil, né? Mas, antes de entrar nessa questão do diálogo das fontes, voltar, na verdade, vamos finalizar a parte geral em relação à responsabilização por animais e coisas. Novamente, dizendo que vocês têm total liberdade para parar a aula, perguntar, acrescentar, corrigir. Então, na última aula, falamos sobre a questão dos deveres primários e secundários. A responsabilidade civil é o dever secundário, dever primário a gente abordou, né? Falamos dos pressupostos da responsabilidade civil, que foi o que pegou muita gente na prova. Falamos sobre responsabilidade por atos de terceiros. E agora vamos falar sobre responsabilidade civil em decorrência de atos de animais. Em relação à responsabilidade civil decorrente de atos dos animais, o ordenamento jurídico brasileiro adota, nesses casos, a teoria do risco. E vocês lembram que a teoria do risco, ela também é aplicável para o Código de Defesa do Consumidor, e a gente vai ver na unidade seguinte que também é aplicável a responsabilidade civil do Estado. Ou seja, na teoria do risco, entende-se que a responsabilidade é objetiva. E é isso que diz o artigo 936 do Código Civil, que dispõe: o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Então, como a responsabilidade é objetiva, a culpa do dono do animal não entra na equação, se vai existir ou não a responsabilidade civil. Na verdade, como essa responsabilidade é objetiva, a gente vai apenas valorar se houve dano, se houve a conduta, né? A conduta, nesse caso, seria a negligência em relação ao animal, e se não há nenhum excludente de ilicitude. Perdão, excludente de responsabilidade, destacando-se aqui que esse excludente aqui, esses dois excludentes aqui, não são excludentes de ilicitude, são excludentes de nexo de causalidade, tais quais como os excludentes do Código de Defesa do Consumidor. Então, aqui, essa questão, ela já caiu na OAB, eu já estudei, eu lembro que quando eu estava estudando para a OAB, eu estudei uma questão sobre isso, eu reproduzi ela aqui, e aqui nós temos um exemplar de um cavalo frio e calculista, que vai servir como exemplo da nossa questão. Então, aqui, ó,
Uma questão cobrada há muito tempo, há mais de 10 anos, no segundo exame de ordem unificado, né? Essa questão aqui do cavalo pick blind. Então, eu vou ler aqui, porque tem gente que tá pelo celular e não vai conseguir ver o slide direitinho. Então, aqui o exemplo que caiu na prova da OAB em relação ao artigo 936 dispõe o seguinte. Peraí, atualizando o pessoal entrar. Em janeiro de 2005, Antônio da Silva Júnior, de 7 anos, voltava da escola para casa. Caminhava por uma estrada de terra da região rural onde morava, quando foi atingido por um coice de um cavalo que estava em um terreno à margem da estrada. O golpe causa sérios danos à saúde do menino, cujo tratamento se revela longo e custoso. Em ação de reparação por danos patrimoniais e morais, movida em janeiro de 2009 contra o proprietário do cavalo, o juiz profere sentença julgando improcedente a demanda. Ao argumento de que Wagner Costa, proprietário do animal, empregou o cuidado devido, pois mantinha o cavalo amarrado a uma árvore no terreno, evidenciando a ausência de culpa, especialmente em uma zona rural onde é comum a existência de cavalos. Além disso, o juiz argumenta que já teria ocorrido a prescrição trienal da ação de reparação, quer no que tange aos danos morais, quer no que tange aos danos patrimoniais, já que a lesão ocorreu em 2005 e a ação somente fora proposta em 2009. Então, o exemplo aí da OAB, que utiliza esse artigo que a gente está abordando hoje, o enunciado coloca para a gente o seguinte, né? Como advogado, trata pela mãe da vítima, Isabel elabora a peça processual cabível. Em primeiro lugar, qual que é a peça aí? Alguém sabe? Alguém já viu isso aí? Algum palpite? Isso, muito bem. É uma apelação, já teve sentença, é um recurso. A peça é uma apelação, de acordo com o artigo 514. Isso, eu gosto quando vocês participam. Acertou, é isso aí mesmo. A peça é uma apelação, conforme o artigo 514 do CPC, e o argumento principal é que a responsabilidade aí é objetiva. A sentença do juiz coloca aqui, ó, evidenciando a ausência de culpa. Então, a questão, ela cobra que o candidato conhecesse esse artigo aqui, o 936. Se a responsabilidade é objetiva, a culpa do dono do animal não vai integrar a equação que vai resultar na responsabilidade civil. Apenas o motivo de força maior ou a culpa exclusiva da vítima. E também há um argumento de que não corre a prescrição, não corre prescrição para os absolutamente incapazes, de acordo com o artigo 198, inciso 1º do Código Civil. Eu fui até questionado por uma colega em relação à prova da noite, sobre aquela questão lá do streamer, que ela questionou essa questão da prescrição, né? Daí eu falei, mas não corre prescrição entre os incapazes. Falou, mas ele é relativamente incapaz. Por relativamente incapaz, corre, mas não corre em relação aos pais. E como tinha ainda o poder familiar, aquela situação não corria prescrição. Enfim, esse conteúdo é importante. Vocês viram que cai na OAB e vamos passando para frente. Então, vocês viram que tanto em relação a animais, que o risco de criá-los e de tê-los em casa é inerente, né? Você tem um cachorro feroz, você corre o risco dele sair na rua e morder alguém, né? Já se a pessoa entra na sua casa sem sua autorização, aí é exercício regulado de direito. Cachorro é ofendículo, é legítima defesa. E o cavalo também. O cavalo se espera que é um animal dócil, mas se ele dá um coice em alguém, a pessoa vai responder pelos atos do cavalo. Então, superada a questão
da responsabilidade civil decorrente de atos de animais. Vamos agora em relação às construções. O artigo seguinte àquele que a gente abordou agora há pouco, o artigo 937, diz o seguinte: o dono do edifício ou construção responde pelos danos que resultarem da sua ruína, se esta provier de falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Reparem que, em relação aos animais, a responsabilidade é objetiva. Então, a culpa não integra a equação que vai gerar a responsabilidade civil. Diferente do dono da obra. Quando estamos a tratar de dono de obra ou de edifício, a lei deixa claro que a responsabilidade ela vai advir somente se o dano foi causado por falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. Ou seja, falando nisso aqui, temos um claro exemplar de um prédio ameaçando cair. Então, é nesses casos em que a responsabilidade civil do dono da obra ou do prédio será justificada. Então, aqui as considerações a respeito da responsabilidade civil advinda de obras e de prédios. Necessidade manifesta significa de fácil constatação. Ou seja, você tem que ver que o prédio realmente está ameaçando cair. Agora, se o prédio está em perfeitas condições, ou o muro, ou qualquer outra obra, e uma pessoa leiga não consegue perceber que aquele prédio está ameaçando cair, isso daí não gera responsabilidade civil, porque, no caso da obra, a responsabilidade é subjetiva. Tem um caso que eu procurei trazer para vocês, mas eu acho que ele é muito antigo, eu não consegui encontrar. Mas eu lembro que uma vez, lá no cemitério São João Batista, ali em frente à Ronce, tinha como faz tempo? No tempo do orelhão. Tinha uma moça usando um orelhão lá, e o muro caiu em cima dela e matou ela. O muro do cemitério caiu em cima dela e matou ela. Então, a responsabilidade civil aí, em tese, seria subjetiva, né? Teria que ser feito um laudo para saber se a necessidade de reparação naquele muro ela era manifesta ou se foi motivo de causa maior aquela queda, né? Porque pode muito bem dar um terremoto e derrubar o prédio e o dono não tem culpa disso. Só que, como é o muro do cemitério, eu entendo que a responsabilidade, nesse caso aí que eu falei, nesse exemplo, seria objetiva, porque é dano decorrente do Estado, né? Pode ser que eu coloque esse caso na segunda unidade. O Regino quer falar? Teria que pelo menos enterrar a morta ali, é gratuito, né? Pelo menos dá uma terra para a família, né? Mas foi assim uma tragédia, assim. Eu lembro que eu fiquei até com medo de passar lá depois, porque você tá do nada com o muro do cemitério cair em cima da pessoa, porque só morre quando chega a hora. Professor, eu moro bem na esquina aqui do cemitério São Batista, bem aqui onde aconteceu isso, e é a história que mais se conta, que a família ficou devastada, que era uma moça jovem que estava no orelhão fazendo a ligação, no telefonema. A minha avó mora lá perto também, eu sempre passava por lá. Pois então, aqui. Então, a gente vê aqui, ó, que o ordenamento, ele traz para a gente essa situação de que a culpa é subjetiva. Mas, assim, tem lugares que você passa que você percebe que ali está quase para cair. Tem muros que você percebe que ele está apoiado com estaca. Ali, eu não sei se vocês foram em Cruzeiro do Sul, mas tem muito lugar ali em Cruzeiro do Sul que você passa morrendo de medo de cair tudo em cima de você, que é só ladeira e tem uns locais que é meio estranho. Então, dando continuidade, como acabamos de falar, a responsabilidade civil advinda de atos
de animais é objetiva e a decorrente de acidentes em obras ou construções é subjetiva. Um outro exemplo de dano causado por obra foi aquele exemplo que eu usei da culpa concorrente, da minha cliente lá que se bateu numa caçamba de entulhos. A gente fundamentou, lá no escritório, a gente fundamentou a responsabilidade civil lá, o pedido de responsabilidade civil, nesse artigo aqui. Porque os entulhos lá os entulhos eram de uma obra que estava do lado e a gente pediu a responsabilidade do dono da caçamba, pelo Código de Defesa do Consumidor, e do dono da obra, pelo Código Civil, pelo artigo 937. Aí o resultado é aquele que eu falei para vocês. Foi reconhecida a responsabilidade civil, entretanto, incidiu a culpa concorrente e os danos foram mitigados. Então, vamos lá. E eu repeti aqui, edifício de construção aqui não seria edifício de construção, seria objetos arremessados. Quando eu disponibilizar o slide no Google Class, eu vou modificar aqui, tá? Então, mais uma responsabilidade civil advinda das coisas. Aqui não é edifício de construção. Também é, mas o foco aqui são objetos arremessados de prédios. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em local indevido. Aqui nós temos mais uma ocorrência de responsabilidade objetiva. Por quê? Eu estou até trabalhando isso lá no primeiro ano, sobre o condomínio edilício. Ele é um ente despersonalizado, né? Tecnicamente, ele não tem personalidade jurídica, mas na prática ele tem. Então, o condomínio, ele responde ele responde em juízo. Por exemplo, o condomínio contrata um porteiro, ele tem uma ação trabalhista, ele vai mover contra o condomínio, o síndico responde pelo condomínio, né? E tem lá, ele para fins judiciais, ele é uma pessoa, né? Alguns doutrinadores entendem que ele tem personalidade jurídica. Então, o que acontece aqui, esse artigo, ele traz o seguinte: se for possível identificar de qual janela caiu o objeto, se causar algum dano a alguém, aquela pessoa vai ser responsabilizada. Mas se não for possível identificar de qual janela caiu, o condomínio inteiro paga. Então, todo mundo do prédio vai ser responsável. E essa responsabilidade objetiva e cabe direito de regresso, né? Identificando quem é a pessoa. Então, essa questão também já caiu na OAB. Eu lembro que quando eu fiz o exame de ordem, eu fiz o 30, eu acho que a peça do exame 29 tinha a ver com isso daqui, só que eu não consegui encontrar ela e também não achei pertinente, mas eu achei uma questão aqui subjetiva do exame de ordem que aborda isso daí. A segunda questão do exame 24, né? 24 de 2017. Então, aqui a questão era a seguinte: Marcos estacionou seu automóvel diante de um prédio de apartamento. Pouco depois, um vaso de plantas caiu da janela de uma das unidades e atingiu o veículo, danificando o para-brisa e parte da lataria. Não foi possível identificar de qual das unidades caiu o objeto. O automóvel era importado, de modo que seu reparo foi custoso e demorou cerca de 10 meses. 2 anos e meio depois da saída do automóvel da oficina, Marcos ajuiza a ação indenizatória em face do condomínio do edifício. Ou seja, quem é que responde pelo condomínio? Todo mundo que mora lá. Tem o síndico, mas o dinheiro vai sair de todo mundo.
Então, esse era o enunciado da questão, e a pergunta era o seguinte: de acordo com o caso acima narrado, responda fundamentadamente as questões a seguir. Considerando que o vaso de plantas caiu da janela de apenas um dos apartamentos, pode o condomínio alegar fato exclusivo de terceiro para se eximir do dever de indenizar? Aqui, quando eu estava preparando esse slide, eu procurei essa questão, que eu lembro que quando eu estava estudando para a UAB eu vi ela, aí eu pensei o seguinte: algum aluno pode me questionar em relação àquela questão, a questão 1 da prova da tarde, da roda gigante. Só que é necessário destacar que aqui no enunciado, o enunciado deixa claro que não é possível identificar qual foi a janela que caiu o vaso de planta. Já na questão que foi passada na prova, o parque de diversões lá comprovou que foi determinada pessoa, né? Então, nesse caso, a responsabilidade seria subjetiva, mas o gabarito dessa questão aqui, que caiu na UAB, de acordo com a FGV, é que admite-se a responsabilização de todos os moradores, quando não se puder identificar a origem do objeto, conforme autoriza o artigo 938 do Código Civil. Então, eu lembro, inclusive, que a responsabilidade aqui é objetiva. Eu lembro, inclusive, que quando esse mesmo tema caiu na peça prática profissional, no exame de ordem, o enunciado deixava claro lá que tinha caído do prédio 14, lá ele dizia qual foi o prédio que caiu. E a gente lá na peça tinha que advogar em nome do edifício, do condomínio. Aí, então, a peça era uma contestação e tinha que colocar isso daqui, que como é possível identificar o morador, é fato exclusivo de terceiro, tem que denunciar ele ali. Então, dando continuidade, falamos da responsabilidade civil das coisas e dos animais. A dos animais é objetiva. A de objetos arremessados de prédios é objetiva, né? É objetiva também. E a de obras é subjetiva. É necessário avaliar se houve, de fato, a culpa stricto sensu. Se houve aquele descuido lá que a gente abordou na aula anterior. Se houve negligência, prudência, imperícia do dono da obra. Agora, saindo um pouco dessa questão dos pressupostos da responsabilidade civil, vamos falar sobre a independência das instâncias. E a ausência de participação de vocês vai fazer ela acabar muito cedo. Vamos lá. Em relação à independência das instâncias, o que podemos falar? A partir da leitura do Código Civil, o Código Civil ele deixa claro que a responsabilidade civil ela é independente da responsabilidade criminal. Não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o autor quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então, esse artigo aqui, ele é um pouquinho confuso. Apenas a leitura dele vai dizer pouco para a gente entender o que significa essa independência das instâncias. É aí que entra aquilo que falei agora há pouco, do diálogo das fontes. Porque é necessário que, para entender esse artigo aqui do Código Civil, a gente tem que entender um pouco de direito penal e de processo penal também. Por quê? O que esse artigo quer? Qual que é o objetivo desse artigo aqui? Dizer que um fato, mesmo que ele seja julgado lá no juízo criminal e
e não seja considerado crime, ou que você não entre no juízo criminal, entre direto no cível, a absolvição lá no juízo criminal não vai necessariamente eximir a responsabilidade civil, porque determinados fatos podem não ser crimes, mas podem ser uma infração civil. O exemplo mais usado pela doutrina e pela prática mesmo é o crime de dano. O dano, ele só é crime se for de propósito. Se a pessoa quebra algo de alguém sem querer, permanece o dever de indenizar, mas não necessariamente vai ser crime. Agora, se ela quebra com dolo, com culpa do lato sensu, ela, além de responder civilmente, eita, várias pessoas saíram da reunião, foi a internet ou foi a aula? Ah, tá com 50 pessoas, tá bom. Então, como eu estava falando, o direito penal, ele é a última ratio, ele é muito mais criterioso para condenar alguém, porque a responsabilidade criminal, ela envolve pena, né? Essa pena, ela pode ser restritiva de liberdade, restritiva de direitos ou de multa. E você vai perder o perdimento de bens, né? Enquanto a responsabilidade civil é a indenização na medida do dano que for experimentado. Então, aqui o artigo 935 do Código Civil, ele diz que, embora as responsabilidades sejam independentes e que uma sentença penal que seja absolutória não vincula o juízo cível, se essa sentença penal reconhecer a inexistência do fato ou negativa de autoria, isso aqui vai vincular o juízo cível. Ou seja, se lá no juízo penal ficar reconhecido que não aconteceu aquele fato, ou que não foi aquela pessoa, não tem por que você rediscutir isso no juízo cível. Então, essa são duas situações em que a responsabilidade penal vai influenciar na responsabilidade civil. Perdão. A ausência de responsabilidade penal vai influenciar na responsabilidade civil. E o diálogo das fontes traz outras ocasiões em que isso vai acontecer. Então, para recapitular aqui essa questão da negativa de autoria ou da inexistência do fato, a gente precisa necessariamente se reportar ao artigo 385 do Código de Processo Penal. Esse artigo aqui é muito importante para quem atua na área penal, quem pretende fazer, por exemplo, segunda fase em penal, tem alguém que pretende fazer? Caso tenha, tem que decorar. Opa, alguém quer entrar? Deixa eu ver aqui. Levantou a mão, falou. Então, o artigo 385 do Código de Processo Penal, ele é essencial para quem atua na área criminal, porque ele sempre vai ter que ser mencionado nas alegações finais, sejam elas orais ou por memoriais, porque você vai chegar, vai falar, olha, a denúncia se fundamenta na acusação de que isso, isso e isso, as provas colhidas durante a instrução foram essas, então, diante disso, a denúncia tem que ser improcedente por conta da incidência do artigo 385, inciso, aí você tem que mencionar qual é o inciso, por que você quer que a pessoa seja absolvida. Então, o artigo 385 é um rol taxativo que vincula o juiz a colocar no dispositivo, caso ele absolva o réu na sentença penal, por que ele está absolvendo ele. E aqui as possibilidades de absolvição de um réu no processo penal. O inciso primeiro, estar provada a inexistência do fato.
Inciso segundo, não haver prova da existência. Uma coisa é não ter provas suficientes, outra coisa é comprovar que não existiu. Não constituir o fato infração penal. Ou seja, se o juiz penal fundamenta a sentença dele no inciso segundo ou no inciso terceiro, não estará afastado da responsabilidade civil. Se ele fundamenta no primeiro, estará afastado da responsabilidade civil. Vamos ver aqui qual é o restante do rol do artigo 385. Se ele fundamenta a absolvição do réu, do inciso 4º, está provado que o réu não concorreu para a infração penal, vincula o juízo civil e afasta a responsabilidade civil. Mas, se ele fundamenta a absolvição do réu com base no inciso 5, não existe prova, ou no 6, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência, essas 6 aqui depende. Pode ser que a sentença penal absolva o réu com base no 385, inciso 6, e permaneça a responsabilidade civil. Já a 7, com certeza não vai gerar coisa julgada civil. Não existe prova suficiente para a condenação. Não tem prova suficiente para a condenação penal. Então, aqui se manifesta o artigo lá do Código Civil, que a decisão fundada em um desses incisos aqui não vincula o juízo civil. Um desses incisos do 385 do Código de Processo Penal. Entretanto, ainda no tópico de diálogo das fontes, a gente vai ver, aqui já arrematando aqui, ó, então, o artigo 395 do Código Civil dispõe que a sentença penal absolutória, fundada nos incisos 1 ou 4 do 385 do CPP, geram coisa julgada civil. Se a sentença penal for fundamentada em qualquer outro dos incisos aqui do 385, ainda é possível discutir se aquele fato, que embora não constitui crime, possa constituir responsabilidade civil. Por outro lado, além desse artigo aqui do 395 do Código Civil, é necessário que o operador do direito, ao trabalhar no juízo civil, ao abordar uma responsabilidade civil, conheça também o artigo 65 do Código de Processo Penal, que diz o quê? Faz coisa julgada no juízo civil a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Ou seja, os excludentes de ilicitude, que estão previstos no artigo 188 do Código Civil e também no 25 ou 24? Agora eu esqueci, acho que é o 25 do Código Penal. Não por acaso são os mesmos excludentes, porque eles excluem tanto a responsabilidade penal quanto a responsabilidade civil. Isso aqui, do artigo 65 do Código de Processo Penal, está previsto aqui no artigo 395 do Código Civil? Não. Mas o diálogo das fontes faz com que a gente tenha esse entendimento, essa visão além do alcance dos Thundercats, de entender que isso daqui também exime a responsabilidade civil. E a gente tem que lembrar que quem for advogado não vai advogar só para o autor, não. A gente também vai ser advogado do réu. Né? E a gente tem que atacar tudo isso daí. Né? Tem que ter um conhecimento sistêmico do ordenamento. Inclusive, muita gente esqueceu de colocar na prova, embora aquela questão 5 lá tenha pego muita gente, mas muita gente que acertou parcialmente, colocou o dano à conduta, mas esqueceu do nexo de causalidade. O nexo de causalidade, estudar o nexo de causalidade no caso concreto,
é essencial para uma tese de defesa. Eu já vi absolvição penal por ausência de nexo de causalidade. Reconheceu a atipicidade da conduta e afastou a responsabilidade penal, por causa do nexo de causalidade. Então, ainda no tópico sobre o diálogo das fontes, saindo do artigo 65 do Código de Processo Penal, vamos agora para o artigo 66 do CPP. Exatamente. Depois, se vocês quiserem, até conto a história aí, porque não sei se vocês sabem, não cabe falar aqui, mas assim, o primeiro caso que eu peguei, assim, eu sou advogado criminalista, a primeira vez que eu fui no presídio foi o caso criminal que eu peguei do meu pai. Ele matou o filho dele mais novo, que tecnicamente seria meu irmão, né? Mas, enfim, eu não considerava ele, não. O meu pai matou o filho dele mais novo, com uma facada na perna. Estava lá, deu um chute nele e pegou um buraquinho de 2 centímetros, assim, na artéria femoral, e saiu todo o sangue do cidadão e ele morreu. Então, o meu primeiro caso criminal foi justamente esse. E eu consegui afastar a responsabilidade criminal nessa questão do nexo. Foi reconhecido que não houve nexo de causalidade entre o furo na perna e o resultado morte. Então, foi reconhecida a atipicidade da conduta. Depois eu posso falar melhor sobre isso aí. Então, vamos lá. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a existência do fato. Ou seja, o Código de Processo Penal, no artigo 66, faz referência, né? Claro que o Código de Processo Penal veio muito antes do artigo 385 aqui eu botei CPC. É isso mesmo. Mas aqui, ó, o artigo 66 do CPP faz uma referência clara ao 395 do Código Civil. Embora o CPP seja bem anterior ao Código Civil. Além disso, o 66 do CPP coloca que não impedirão, igualmente, a propositura da ação civil, o despacho de arquivamento de inquérito ou das peças de informação, a decisão que julgar extinta a punibilidade, a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. É aquilo que eu estava falando agora há pouco. A sentença reconhecendo que aquilo não é crime, não necessariamente vai dizer que não existe o dever de indenizar. Se arquivar um inquérito, também não. Ou julgar extinta a punibilidade. Porque a punibilidade, ela pode ser extinta não só pelo cumprimento da pena, mas ela pode também ser extinta pela prescrição, pelo cumprimento de acordo de não persecução penal, ou outras formas de extinção da punibilidade, que não necessariamente a condenação e o cumprimento da pena. Então, dando continuidade, agora isso aqui é importante, ó. É aqui que eu falei algumas vezes dentro da sala, e isso daqui é um conteúdo muito importante. Ou seja, arrematamos que a absolvição criminal nem sempre afasta a responsabilização civil, né? Sim, só que ao contrário, olha só. Por outro lado, a condenação penal sempre gera dever civil de indenizar. Por quê? Todo crime é também uma infração civil. E de onde que eu estou tirando isso? Do próprio Código Penal. Menciona o artigo 91, inciso 1º, são efeitos da condenação
Inciso primeiro, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Ou seja, reconhecida a responsabilidade criminal, também é reconhecida a responsabilidade civil, por determinação expressa do Código Penal. E aqui entra uma crítica social foda, fazendo referência ao meme, que principalmente quando estão a falar de auxílio reclusão, por exemplo. O preso recebe auxílio reclusão. Que absurdo, ele deveria ser obrigado a ressarcir a vítima. Ele já é obrigado a ressarcir a vítima, já existe isso na lei. Né? Então, um dos efeitos da condenação é ele ser obrigado a indenizar a vítima. Só que, a maioria das vezes, a vítima também é um Estado, né? Por exemplo, você... Esse daqui, Dani? Isso, obrigada. Só um instante. Então, como eu estava falando, o senso comum tem muito desses discursos, né? Por que não obriga o preso a trabalhar? O preso já é obrigado a trabalhar. Está lá na lei de execuções penais. Por que tem auxílio reclusão para o preso e por que ele não é obrigado a ressarcir a vítima? Ele já é obrigado a ressarcir a vítima. Agora, outra situação importante que eu tenho... Pode passar já, Dani? Hein, professor? Oi? Até porque o auxílio reclusão não é para o preso, e sim para os seus dependentes. Exatamente, não é todo preso que tem direito. É o preso que já trabalhava de carteira assinada. Exato, que já é o contribuinte da Previdência. Isso, aí, por que não paga a pensão para a pessoa que ele matou, então? Primeiro, não existe só o crime de homicídio no Código Penal, tem gente que comete vários outros tipos de crime e vão presos por diversos outros motivos. Segundo, o pai de família que era trabalhador, contribuinte, a família já vai ter o direito à pensão por morte. Então, não uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, todo mundo tem o direito de ter opinião, acho que é válido você expor suas opiniões, mas em alguns casos, nós, que somos operadores do direito, eu não sei qual que é o objetivo de vocês fazendo direito, alguns podem querer ser delegados, outros podem querer ser promotores, outros podem querer ser advogados, mas eu tenho uma certeza, todos vocês querem, no fim do ano, serem bacharéis em direito. Não dá para ser delegado, não dá para ser juiz, não dá para ser promotor, não dá para ser advogado sem ser bacharel em direito. E o bacharel, ele é um cientista. Ele é um cientista do direito. Então, a gente tem que se policiar para não reproduzir certos comentários que são de juízo comum. Porque vocês serão cientistas do direito. Agora aqui, outro comentário que eu faço a respeito do artigo 91, inciso 1º do Código Penal, é que algumas condenações, por exemplo, violência doméstica. Na violência doméstica, o artigo 91 já garante que o agressor ele tem o dever de indenizar a vítima. Se eu não me engano, eu tenho certeza, tem uma mudança legislativa que obriga também ele a ressarcir o tratamento no SUS, né? Se não me engano, o tratamento ele ressarcir o SUS também. Então, isso daqui me faz recordar uma situação emblemática, aquela da Mariana Ferrer, né, que disse que foi estuprada pelo cidadão lá em Santa Catarina, e foi reconhecida a absolvição dele. Na época, eu publiquei um artigo no Jus Brasil, falando sobre isso, e eu fui muito atacado por algumas pessoas, principalmente a minha ex-chefe, que é feminista, movimento tal, feminista, mas eu bati o pé de ela não vai ter coragem de me demitir, eu sou advogado, estou dando um parecer jurídico, e ela, enfim, a gente é amigo, não deu maiores problemas não, mas assim, muita gente falou o seguinte, o que a menina ganha fazendo isso, tendo toda essa exposição, acusando o cara de ter estuprado ela, ter pedido virgindade e tal, o que ela ganha? Dinheiro!
cara é milionário. Aí eu tava até, na época, tava falando sobre isso, aí um amigo meu que era estagiário lá com a gente, ele tinha um caderninho que ele escrevia as coisas fora de contexto. Eu tava falando, né, que uma vez eu atendi uma pessoa que ela foi vítima de violência doméstica e tinha uma sentença, né, contra o ex-marido dela. Ele pegou 2 meses em regime aberto, só que junto dos 2 meses em regime aberto veio a obrigação dele pagar 3 salários mínimos para ela de, de danos morais, né, decorrente da agressão que ele cometeu contra ela. Daí eu citei esse exemplo, né? Pô, imagina aí. A mulher pegou 2 tapas, vai ganhar 3, assim, não que 3 tapas não seja nada, mas a mulher pegou 3 tapas, vai ganhar 3, pegou 2 tapas, vai pegar 3 salários mínimos. Agora imagina se esse cara, lá no caso Mariana Ferrer, é condenado, acusado de estupro. Quanto que ele não teria que indenizar ela? Ele milionário. Né? Se vocês tiverem interesse em... Isso, é isso aí mesmo, Regiane. Eu tava lembrando que, então, ó, lembrando que aqui, ó, ele vai ser obrigado a ressarcir o Estado, né, os impostos que foram gastos o tratamento da pessoa. E, que nem eu estava falando aqui, se naquele caso lá, da Mariana Ferrer, deixa eu procurar aqui o artigo, rapidão. Se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar. Deixa eu colocar aqui. Então, nós, como operadores do direito, aplicando o diálogo das fontes, não podemos esquecer que a responsabilidade penal também gera uma responsabilidade civil. Isso até é importante para quando a gente atender um cliente, por mais que às vezes a titularidade da ação penal seja do Ministério Público, a gente pode entrar com uma assistente de acusação e já ficar depois no final para executar no juízo civil. Inclusive, essa pessoa que eu falei aí, que ela ganhou a indenização de 3 salários mínimos, eu entrei, né, com a execução civil. Deixa eu passar aqui que tem a ver isso aqui, ó. O artigo 60, o artigo 91 do Código Penal diz que são efeitos da condenação, tornar certa a obrigação de indenizar, e o Código de Processo Penal, o artigo 63, fala o seguinte: transitada e julgada a sentença condenatória penal, né, que esse é o Código de Processo Penal, poderão promover a execução no juízo civil para efeito de reparação do dano ofendido seu representante legal aos seus herdeiros. Aqui o seu representante legal aos seus herdeiros, por exemplo, no caso de homicídio, né, uma colega outro dia me perguntou isso daí, né, se a gente faria, como é que faria isso daí, essa execução do juízo civil. Teve uma pessoa que mataram o pai dela e a pessoa foi, quem foi condenado lá pelo assassinato foi condenado a indenizar em 30 mil reais. Daí a gente foi tentar executar mas aí o cara não tinha nada, ficou por isso mesmo. Mas se algum cara muito rico comete algum crime, ele vai ter que indenizar. Enfim, a minha cliente lá, que eu falei, ela, como eu falei, foi agredida pelo marido e tinha 3 salários mínimos para receber. Aí, quanto é que eu cobro? Eu falei, dá 30%, né? Dá um salário. Daí, quando a gente entrou com a execução, ela esqueceu de me dizer que eles têm uma filha e que a filha estava sob guarda dele e que ela tinha que pagar alimentos e que ela não estava pagando alimentos há mais de um ano. E a defesa do cara foi essa: vamos fazer a compensação, e eu tô te devendo, tá me devendo também. Aí ficou nesse rolo aí. Eu falei, olha, o dinheiro, na verdade, não é para ele, né? É para a filha de você, mas assim, se não fizer acordo com ele, ele vai te prender. É que ela tava devendo pensão há mais de um ano, aí acabou que ficou elas por ela e eu não recebi.
deixar de ser besta também. De cobrar. Peraí. Meu vídeo tá travado, mas o meu áudio não, né? Voltei. Ah, repetiu aqui. Então, finalizando a questão do... Então, ficou claro para vocês essa questão do diálogo das fontes? Principalmente da responsabilização civil decorrente da responsabilização penal? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar? Ou podemos passar para frente? Tranquilo. Então, finalizando a parte geral de responsabilidade civil, vamos tratar aqui dos temas emergentes da responsabilidade civil. Ainda que a responsabilidade civil e a figura específica do dano tenha uma série de novos contornos, a todo momento surge um dano novo, a todo momento se discutem teses sobre se tal situação geraria dano. Por exemplo, a Joana falou que trabalhou com vocês sobre estelionato emocional, sobre abandono efetivo. Não podemos esquecer que, doutrinariamente, só existem dois tipos de dano. O dano patrimonial e o extrapatrimonial. Patrimonial, que é o lucro cessante e o dano emergente, que é aquele que ataca... aquele que ataca o patrimônio físico, patrimônio das coisas do titular agredido, e dano emergente é aquele que de fato destrói a coisa, e o lucro cessante é aquele que você deveria ter ganho e não ganhou, deixou de ganhar por conta daquela conduta ilícita. Já o extrapatrimonial vai muito além, tem a ver com os direitos de personalidade. E por direitos de personalidade se entende em si o quê? A honra subjetiva, honra objetiva. A honra subjetiva é aquele pensamento que eu tenho sobre mim, é o meu íntimo, a minha... O meu pensamento, a imagem que eu tenho sobre mim, e a honra objetiva, que é a honra, a minha imagem perante a sociedade. Por exemplo, só para finalizar aqui, a pessoa jurídica ela pode sofrer dano moral, mas ela só sofre dano moral na sua imagem objetiva, na sua honra objetiva. Na honra subjetiva não, porque ela não tem intimidade, ela não tem consciência. Então, apesar de que, doutrinariamente, temos apenas dois tipos de dano, o patrimonial e o extrapatrimonial, uma série de temas novos e pujantes, temas emergentes em relação à responsabilidade civil, vem surgindo no direito brasileiro, no direito internacional de todo modo. Por quê? Como eu falei para vocês, as fontes primárias do direito são as relações pessoais, as relações sociais, os valores éticos e morais. Primeiro as coisas acontecem no mundo real para que depois passem a ser reguladas pelo direito. Para que depois algum juiz, algum tribunal venha a proferir uma sentença naquele sentido. Então, é a partir disso que eu elenquei alguns temas emergentes na responsabilidade civil. Temas emergentes porque
não estão ainda consolidadas na legislação e na jurisprudência, mas são fatos. São coisas que acontecem todo dia e que as pessoas estão demandando em juízo. Então, eu preferi não criar um slide para cada um desses daqui, porque eu achei até que a aula ia demorar mais, a gente vai ter que acabar mais cedo. Mas aqui vou perguntar para vocês. Eu lembro que quando eu fiz história de 2008 a 2013. Tinha muita... O professor passava muita xerox pra gente, né? Passava lá um texto e tal. E quando eu fiz direito, não. Era cada um por si, o professor falava lá e a gente que se virasse para achar livro, YouTube, curso. E como é que está sendo agora? Os professores passam textos extras para vocês, deixam texto na xerox, manda pelo Classroom, cada um por si. Vocês têm o costume de receber textos extras para estudar determinados temas? Como é que é? Fala aí para mim. Calma, Estão enviando no Class, professor. Então, o que eu pensei aqui, a partir desses temas emergentes, é a gente construir o trabalho, né, o trabalho das unidades seguintes a partir desses temas emergentes, porque esses temas eles são transversais, né, vão afetar as outras responsabilidades que vamos trabalhar, e eu pretendo colocar textos complementares em relação a esses temas, e eu vou pensar aqui com carinho como é que nós vamos fazer. Se a gente vai fazer um trabalho em grupo para apresentar, ou se vai fazer trabalhos individuais para escrever. Você prefere o quê? Individual. Vocês são muito antissociais, gente. Interagir com os colegas. Então, como eu falei, vamos encerrar a parte geral. Vamos agora partir para as responsabilidades específicas, né, do Estado, ambiental, humanitária, internacional, a dos profissionais liberais, a do advogado, né? Eu acho que alguns desses temas emergentes, eu acho que dá para trabalhar em grupo. Eu acho que posso fazer o seguinte: estudo de caso, e vocês vão responder de forma coletiva. Eu lembro que quando eu estava na faculdade... Boa tarde, Camilo. Quando eu estava na faculdade, aconteceu uma situação legal, que o professor passava estudo de caso para a gente, né, para a gente dar o parecer, e eu, como era do contra, a gente apresentava o trabalho com 2, 3 pareceres, entendeu? E dizia assim, ó, esse aqui é o voto vencido, fazia igual a acórdão aí do Supremo Tribunal Federal, entendeu? Esse daqui é o voto vencido, né? O fulano e o Beltrano entendem esse tema a partir disso daqui. Esse daqui é o voto que a maioria venceu. Então, eu vou preparar, ao longo da próxima unidade, casos, né, casos práticos, e vocês vão apresentar pareceres, mas aí é um parecer mesmo, não é... Finge que vocês já são advogados, sobre esses temas aqui. Eu também acho, e é aquilo que eu falei, né, como essa disciplina, ela tem um certo... Cada aula é um tema diferente. Se eu acabar por botar vocês para apresentar por mim, eu não preciso nem dar aula, né? Eu boto cada um aí, tem 91 pessoas, cada um apresenta um tema daquele lá da ementa, acabou a disciplina. Então, ó, vamos aqui falar sobre o abandono afetivo, né, que é um tema que envolve direito de família, é um tema emergente, é algo que está muito relacionado à questão tanto de relacionamento amoroso, quanto principalmente de filiação, né? O pai que deixa de prestar o apoio sentimental aos filhos, ele deve indenizá-los?
isso é uma hipótese de responsabilidade civil? Somos obrigados a amar nossos filhos? É um tema interessante. Né? Eu amo o meu, ninguém me obriga não, mas assim, tem pai que... Violência obstétrica é outro tema emergente que eu vi em muitos livros novos, né? Eu tenho o livro do Silvio Rodrigues e do Carlos Alberto Gonçalves, novo agora, de 2021, eu vou colocar trechos lá para vocês no Classroom. E violência obstétrica é um tema que vem se discutindo, a responsabilidade civil decorrente da violência obstétrica, lembrando que alguns doutrinadores entendem que o dano estético, ele é um dano autônomo do dano moral, então você tem o dano material, o dano moral e o dano estético. Já outros entendem que o dano estético é um tipo de dano moral. E a violência obstétrica, ela pode, se você entender que o dano estético ele é independente do dano moral, ele vai causar os dois. Ele tanto vai causar um abalo psicológico e até físico na mulher, como pode causar um dano estético. Então, esse é um tema que eu pretendo abordar, eu vou pensar aqui na melhor maneira de trabalhar isso com vocês. Eu acredito que a mais interessante seria um caso prático para vocês darem um parecer, mas esse parecer vai ser coletivo, né? Grupo aí de 5, 6 pessoas. Esse daqui é um que acontece muito, cai muito no juizado esse daqui, e ainda não está bem definido, não. Assim, privação de uso de serviço é o seguinte, eu comprei um pacote lá da TV por assinatura, ou a minha internet não funciona. Será que o provedor de serviço de internet, ele tem uma responsabilidade civil pela minha privação do uso do bem ou serviço? Será que se eu passar 2 dias sem internet, o provedor da internet tem que me indenizar? Se eu ficar sem telefone, se meu telefone ficar sem sinal, será que surge aí uma responsabilidade civil? Se eu comprovar dano material, claro. Vou dizer que perdi uma audiência, vou dizer que estava esperando uma ligação de um cliente e não ligaram, eu tive um dano, um lucro cessante, mas e o dano moral? Opa, boa tarde. E o dano moral? Né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, aquele professor que eu comentei lá no começo, que ele deu aula para mim de direito das obrigações, ele falou, né, que o pessoal demandava, hoje em dia quase ninguém tem mais Sky, essas coisas, mas o pessoal demandava muito em relação, por exemplo, ele comprou lá o pay-per-view do UFC e choveu no dia e não assistiu a luta. Ok, o dano material dá para comprovar. E o dano moral? Será que a privação de uso de bem ou de serviço gera dano moral? Isso é uma discussão que está na doutrina, que está na jurisprudência. Né? Eu entendo que não, porque não afeta direito de personalidade, mas é um caso a se discutir. Outro, esse daqui, que é um que, desses que eu apresentei aqui, o que mais me interessa é esse. O desvio produtivo do tempo. Será que não, será não. Ele é. O nosso tempo, o tempo de uso útil, né, ele é um bem valorável que a gente pode pedir indenização. Se eu vou, por exemplo, para o banco e passo 5 horas lá na fila, será que eu posso pedir uma indenização do banco pelo tempo que eu perdi ali? Eu posso valorar, colocar um valor monetário naquele tempo que eu perdi, que eu poderia estar fazendo outra coisa, que eu poderia estar trabalhando, que eu poderia estar com a minha família, e eu perdi ali por uma falha na prestação de serviço do banco? Será que essa demora na prestação de um serviço causa responsabilidade civil? É outro ponto que a gente pode abordar. E a outra, essa daqui, mais nova, é em relação ao serviço de proteção de dados.
E os nossos dados na internet, e as nossas informações, e os nossos perfis aí no WhatsApp, no Facebook. Por mais que a gente clique sim para tudo, quando eu estou conversando aqui no WhatsApp, uma conversa privada, eu falo em pizza, eu abro o Instagram, tá cheio de propaganda lá de pizza. Será que é lícito esses contratos de adesão, onde o dono do serviço pega todas as minhas informações, usa minha câmera, às vezes eu nem digitei nada, falei perto do telefone, ele começa a colocar propaganda para mim. Será que o compartilhamento e a venda desses meus dados não geram uma responsabilidade civil? Será que a minha intimidade não está sendo violada? Quando eu vou lá no Araújo, coloco lá, leve mais para ganhar um desconto, aí começa a aparecer propaganda daquilo que eu comprei. Será que a gente tem algum tipo de responsabilidade para o prestador de serviço, até para os provedores? Isso é outro tema emergente do direito, que ele, como eu falei, ele é transversal, ele vai tratar dos outros temas que a gente vai trabalhar. Então, aqui eu vou encerrar o módulo de responsabilidade civil geral e deixar esses tópicos de estudo para vocês, que a gente vai fazer os casos práticos, tá bom? Eu concordo aí com os colegas que, ainda mais vocês são do último ano, estão fazendo TCC, alguns estão fazendo OAB, não é legal mesmo não. Eu tenho poucas aulas para ocupar com o trabalho apresentado, é melhor passar um trabalho escrito. Então, nas próximas aulas, eu vou colocar textos extras, textos de apoio em relação a esses temas emergentes e vou colocar os casos práticos e a gente vai fazer trabalho em grupo, tá bom? Então, acabou bem mais cedo do que eu esperava. Espero que não tenha causado nenhum prejuízo para ninguém. E se alguém quiser comentar alguma coisa, quiser falar alguma coisa, perguntar. Sem perguntas? De minha parte, muito bem. Foi boa aula, bem aproveitado. Obrigado aí, gente. Vou parar a gravação e vou só passar um aviso final sobre aquele aviso que eu coloquei. Vai, Regiane, eu vou colocar o vídeo da aula. Obrigado, Célio. Eu vou colocar o vídeo da aula e vou colocar o slide também, tá? Eu vou fechar. Vou postar o slide e vou postar a aula. Eu vou parar a gravação e vou falar aqui um pouquinho sobre aquele trabalho que eu falei lá, tá? Do Dia do Orgulho Nerd lá.